Nesse vídeo aqui eu quero explicar para você porque geralmente aquela pessoa que se converte ao cristianismo, se torna cristão, elas costumam melhorar financeiramente falando. E a maioria das pessoas, elas atrelam essa mudança no status social, nas condições financeiras, a uma questão espiritual, a uma bênção divina que Deus derrama ali na vida da pessoa e ela se torna próspera. Eu acredito nisso, eu acredito que existe uma questão espiritual envolvida nesse aspecto, né, de Deus abrir oportunidades. Eu sou daquele cara que acredita que sorte sorte acontece na vida de alguém quando você está preparado e Deus abre uma oportunidade específica ali para você cumprir o propósito, né? Mas quando o assunto é prosperidade, mudança da condição social de uma pessoa, eu acredito que tem mais a ver com 3 aspectos que eu vou explicar aqui nesse vídeo e não necessariamente a uma questão espiritual. Então eu vou te pedir o seguinte, se você não me conhece, eu me chamo Felipe, eu sou engenheiro, né? Me especializei em neurociência porque eu entendi o seguinte, a máquina mais complexa de se entender é essa maquininha aqui, ó, na nossa mente, aquilo que Deus entregou para nós. Então nesse vídeo aqui eu gosto de conversar sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade. Se você gosta dessas coisas, se inscreve aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu acredito que essa mudança na condição social de uma pessoa, ela acontece por 3 aspectos que a neurociência e a psicologia também apresentam, que é a questão ambiental, mental e comportamental. Então vou abordar esses 3 aspectos aqui para você entender o seguinte. Você não precisa ser cristão para mudar sua condição social, mas geralmente quando você se torna cristão, a sua condição social acaba realmente melhorando bastante dependendo da região onde você mora. Claro, tem lugares no país onde é muito precário e as oportunidades são muito escassas, então não é todo mundo que vai conseguir ter as mesmas oportunidades. Mas o primeiro aspecto que eu queria abordar aqui é o seguinte, o aspecto ambiental. Imagina só, quando eu era jovem, eu, sei lá, 15, 16 anos, eu já comecei a frequentar aqui na minha região os lugares que a gente chama de fluxo, né? Que são aquelas baladinhas no meio da rua. Então, imagina só, numa noite eu gastava tudo que eu ganhava no meu trabalho, que não era muito pouco, mas o pouco que eu ganhava eu gastava. Eu não pensava em estudar, com 17 anos eu terminei a escola e não pensava em dar sequência nos estudos. E olha que interessante, o ambiente onde você está, ele influencia diretamente nos seus desejos, no seu gosto. Então, quando você está num ambiente onde as pessoas elas valorizam muito mais você comprar uma garrafa de uísque, você comprar uma garrafa de vodka, você, sei lá, comprar uma roupa de marca, uma camiseta da Ed Hard, um Mizuno de R$ 2.000, você começa agora a entender o porquê dificilmente uma pessoa... Você entende que não tem a ver com uma questão aqui espiritual propriamente dita? É uma questão mais ambiental, o ambiente onde você está influenciando no seu gosto, que consequentemente influencia no seu desejo e no seu consumo, porque a gente compra por causa do desejo. Então, você imagina só, você está num lugar onde as pessoas elas não valorizam o longo prazo, o investimento, o estudo, o desenvolvimento propriamente dito, né? As pessoas, eu encontro amigos meus que frequentavam aqueles lugares junto comigo e já se passou 12, 13 anos e eles estão na mesma situação. Então imagina, nos últimos anos eu comprei carro, comprei casa, comprei apartamento, tudo isso daí trabalhando e estudando, eu posso falar mais disso daqui aqui, como eu realmente, qual foi o trajeto que eu percorri e os princípios que eu apliquei para poder conquistar algumas coisas nesse sentido. Mas o aspecto ambiente é fundamental na sua forma de enxergar as coisas, entende? O ambiente onde você está, ele vai constantemente reforçar em você comportamentos ruins e punir você toda vez que você tem um comportamento bacana. Por exemplo, você fala assim, comprei um livro para ler, a pessoa ela ri da tua cara. Mas se você falar que você embolou ali um baseadinho para eles fumar à tarde, a pessoa vai te aplaudir. Então, o primeiro aspecto que acontece na conversão do cristianismo é esse. O ambiente onde você está muda completamente. Você sai de um lugar de loucura, de bebida, de bar, de festinha, de reunião, de churrasquinho ali que você gasta 500, 400 reais, 600 reais com cerveja para outro tipo de ambiente. Você vai numa reunião, você já não vai gastar
tanto dinheiro ali com bebida, porque bebida é muito caro. As pessoas não se dão conta disso, mas bebida é extremamente caro. Você vai passar a frequentar outros lugares, você vai num teatro, você vai, sei lá, você vai no cinema, você vai ter uma reunião ali com poucas pessoas, você vai gastar mais tempo com a tua família, e tudo isso daí acaba influenciando financeiramente. Então não é que, Deus jogou dinheiro ou o cara começou a roubar os fiéis na igreja. Não tem nada a ver. É uma questão assim, o dinheiro que ele gastava com bebida, tinha amigo meu que ele gastava R$ 1.500 por mês, R$ 1.500 por mês. Ele e a mulher dele só com bebida. Cara, isso daí, R$ 1.500 por mês em um ano, é R$ 15 mil, R$ 18 mil. Se você colocar esse dinheiro aplicadinho ali, CDBzinho tranquilo de boa, 14% ao ano, isso daí em 5 anos, meu irmão, você já tem mais de 100 mil. Então, o primeiro aspecto, o ambiente. Você acaba mudando muito o ambiente que você está, o ambiente que você frequenta, e as pessoas que estão nesse ambiente, elas influenciam agora positivamente na sua vida. Pessoas vão te incentivar a cuidar da sua família, vão te incentivar a estudar, vão te incentivar a se desenvolver. Você acaba ganhando um pouco mais porque você volta a estudar. Entendeu? Então, isso daí acaba influenciando demais. O ambiente onde você está, ele molda os seus desejos e pune comportamentos legais em você. Consequentemente, você é aquele tipo de pessoa que, sei lá, imagina só, uma criança coloca o dedo na tomada, ela toma ali um choque. Qual a chance dela pôr o dedo de novo na tomada? Baixíssima, não é? Então, toda vez que você tenta sair do lugar onde você está, seus amigos vão lá e te dão um esculacho. Você nunca vai conseguir mudar, tá? Segundo aspecto, a sua mentalidade começa a ser influenciada agora pela fé. Então, enquanto o mundo ensina o seguinte, o secularismo, ele ensina o seguinte: prazer de curto prazo, irresponsabilidade, uma vida indisciplinada, onde você não tem hora para dormir, não tem hora para chegar em casa, não tem hora para comer, é uma vida assim de loucura, que era a vida que eu levava antes. A fé, ela te introduz em um outro mundo. Na fé você aprende disciplina, responsabilidade e principalmente visão a longo prazo. Imagina só, o cristianismo, ele propõe uma recompensa futura, pós-morte. Então, se a pessoa não tem uma visão de longo prazo, ela não consegue chegar até o final. E poupando ali a fé dela. Então, a fé, o cristianismo, as escrituras, a Bíblia, ela influencia na sua mentalidade. E agora essa mentalidade, ela deixa de ser aquela mentalidade de escassez, de irresponsabilidade, de indisciplina, de curto prazo, para uma outra mentalidade. Quer ver uma coisa boba? Primeira coisa que eu comecei a pensar quando eu comecei a trabalhar, se eu estivesse no mundo, era o quê? Era comprar um Golf, que era o meu sonho, ou um Civiquinho, daquele 2012, modelo, aquela bundinha redondinha, sabe aquele Civic? Você sabe, você deve saber. Era meu sonho de moleque. Então, provavelmente, se eu começasse a ganhar mais financeiramente antes de me tornar cristão, eu ia comprar aquele Civic ou ia comprar aquele Golf. E aí, pagando aí uma parcela que vai todo o seu dinheiro, que é o que as pessoas fazem, elas vão lá, compram um iPhone desse daqui e compram uma roupa, um Mizuno de R$ 1.000, e, sei lá, gasta com superficialidade, com carro, essas coisas, elas nunca conseguem comprar um apartamento, uma casa para eles morar. Então imagina só, eu morava num bairro periférico, mas eu queria sair daquele lugar, mas eu ficava lá. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ganhar um pouco mais foi o quê? Antes de comprar carro, eu pensei, cara, preciso comprar um lugarzinho pra mim, cara. Se eu casar e ter filho, eu não quero que meu filho nasça num lugar ruim, entendeu? Igual eu passei minha infância. Então, pensa só, a sua mentalidade, ela é afetada demais, né, cara? O cristianismo, ele afeta profundamente sua mentalidade. Você começa agora a pensar no longo prazo, e essa visão a longo prazo que é o divisor de águas. Então a gente já falou do ambiente, das pessoas que você se relaciona, que te punem quando você tenta fazer algo legal. Agora você entra na questão da mentalidade, porque a fé te chama à responsabilidade. Você tem uma responsabilidade social, você tem uma responsabilidade de seus atos. Você para agora de culpar o histórico familiar, agora você começa a assumir a responsabilidade dos seus atos. Então, a fé, ela afeta a sua mentalidade, né? Sua forma de enxergar o mundo, sua capacidade cognitiva. Tudo isso daí vai te tornar alguém mais próspero, tá bom? O terceiro aspecto, que não é menos importante, é o comportamento, né? Imagina só, você deixa de ser aquela pessoa impulsiva, inconstante e sem nenhum autocontrole, sem nenhum autodomínio, para se tornar uma pessoa menos impulsiva, mais constante e com mais autocontrole. Eu penso isso daí porque o seu comportamento, imagina só como tudo está interligado, o seu comportamento é influenciado pelo seu desejo. Se você ficar num lugar onde você é estimulado a fazer coisas
hedônicas, sem uma visão de longo prazo, você acaba se dando muito mal, né? Você acaba se tornando alguém... Olha só que interessante, o uso do álcool também te torna alguém com menos autocontrole. Você se torna alguém menos responsável, o que te leva a gastar com coisas por impulsividade, como roupa, como objetos aqui, entre outras coisas, né? Você vai numa balada e você gasta ali R$600 num combo de bebida. Tá tudo interligado. O seu comportamento ele é afetado demais. Você agora começa a pensar mais antes de falar, porque a fé te leva a assumir muitas responsabilidades. Você para de jogar o jogo que as pessoas jogam hoje, onde se uma coisa deu errada, ela não tem culpa nenhuma. Você acaba assumindo a culpa das coisas, né? Então, não é que Deus ele te deixa mais rico, é que você muda o seu ecossistema. E agora, essa mudança de ecossistema, quando você passa agora a fazer parte de um outro ecossistema, as coisas acabam se influenciando diretamente. Você acaba se associando com pessoas que têm um comportamento diferente do que você está acostumado com o secularismo, entendeu? É uma pessoa que vai puxar a sua orelha quando você for grosso com a sua esposa, é uma pessoa que vai puxar a sua orelha quando você desrespeitar seus pais, e tudo isso influencia nas suas finanças, tá bom? Então, lógico, não estou excluindo aqui a questão espiritual. Deus, ele dá oportunidades, né? Mas tem mais a ver com uma questão social e psicológica e comportamental do que espiritual. Tem outro aspecto aqui, que não posso fugir disso, que é uma questão cultural também. Quando você se torna cristão, seja católico ou evangélico, você começa a adentrar dentro de uma sociedade, né? de uma cultura ali, onde as pessoas costumam ajudar umas às outras, né? Então, por exemplo, é muito comum você, antes de contratar uma pessoa, sei lá, para trocar um cano na tua casa, você procurar ali dentro da sua comunidade se não tem algum irmãozinho, uma irmãzinha que tem algumas habilidades específicas. E antes de você ir lá comprar um bolo em algum lugar, você vê se não tem uma irmã confeiteira ali, uma irmã cabeleireira. É assim que funciona. Isso daí muda muito sua questão financeira, porque se você oferece algum tipo de serviço, você acaba sendo beneficiado, né? Vou falar mais sobre isso daqui também, sobre essa questão de serviço. Acho legal, assim, hoje a gente está vivendo um momento onde as pessoas acham que a IA vai substituir tudo, e não vai. Mas isso daí é assunto para outro vídeo, né? Vamos conter nisso daqui. Não é uma questão espiritual propriamente dita. Existe o espiritual, Deus realmente abençoa, né? Ele toca no coração de pessoas para te dar oportunidades financeiras, mas tem mais a ver com uma questão de ambiente, mentalidade e comportamento, tá bom? Comenta aí se você é aquela pessoa que se tornou mais próspera depois que conheceu o cristianismo, ou se as coisas não mudaram muito nesse aspecto. Comenta aí, compartilha sua experiência de vida aí nos comentários, que eu sempre estou de olho, tá bom? Tamo junto e é só o começo.